Deixa eu te explicar uma coisa. Pessoas fiéis não são fiéis por causa de outras pessoas, mas por causa delas mesmas. Sabe qual que é o tipo de pessoa mais difícil de manipular e de dominar? Uma pessoa íntegra. Ninguém consegue. Sabe por quê? Porque essa pessoa entende que tudo aquilo que ela está plantando, ela vai colher. Por isso ela tem inteligência emocional e espiritual para saber as sementes que ela está lançando. Seja na própria vida ou na vida de outras pessoas. Uma pessoa íntegra e fiel entende que o relacionamento mais importante não é o que ela tem com outras pessoas, é o que ela tem com ela mesma, com sua própria consciência, tá? Tem gente que acha que ser fiel é quando você encontra uma pessoa maravilhosa. Não, quando encontrar uma pessoa incrível, amizades incríveis, eu vou ser fiel, íntegro a essas pessoas. Não, você não vai se você não é fiel a você, ok? Você não é fiel por causa de outra pessoa, você é fiel por causa de si mesmo primeiramente, tá? Porque antes de amar a outra pessoa, você tem que ter amor próprio. Porque senão você só vai entregar algo que você tem. Como assim? Quando você tem ódio, você vai servir ódio. Quando você tem amor, você vai servir amor. Se você tem ódio por si mesmo, você vai servir ódio para outras pessoas. Quando você tem amor por si mesmo, você vai entregar isso para outras pessoas. Entenda que o relacionamento mais importante é o relacionamento que você tem consigo mesmo, tá? Então tem gente que pensa assim, pessoa fiel é fiel porque encontrou alguém maravilhoso. Não, não, não. Essa pessoa é fiel porque ela é fiel consigo mesmo primeiramente. Ela é sincera consigo mesmo e entende as sementes que está plantando. Como diz em Gálatas, né? Gálatas 6, fala o seguinte: tudo que o homem semear, isso também se fará. Essa pessoa entende as sementes que está plantando e sabe que isso vai voltar para ele ou para ela. Por isso, entenda as sementes que você está plantando, tá? Porque tudo isso vai voltar para você. Se você é uma pessoa que permite que a maldade venha atingir o teu coração, você é uma pessoa fraca. Tem gente que fala assim, se alguém me trair, eu vou trair também. Se alguém te roubar, você vai roubar também. Isso é mentalidade de alguém fraco, que permite que a maldade do mundo atinja a verdade, os princípios e valores que existem dentro de você, se é que existe, né? Mas pessoas fiéis e íntegras não permitem que a maldade do mundo venha atingir o coração. Beleza, alguém me traiu, eu vou simplesmente me afastar dessa pessoa e vou seguir minha vida. Essa pessoa não merece a minha atenção, não merece a minha energia, ponto. Pessoas íntegras não precisam se rebaixar. Tem uma frase que eu achei muito interessante, que diz assim, não role na lama para agradar os porcos. Talvez você permite que a maldade do mundo, que as pessoas fazem com você talvez fica tão magoadinho, que também começa a fazer isso com outras pessoas. E sem perceber, você entra para o mesmo grupo. Entra para o mesmo grupo de pessoas. Pessoas que plantam sempre o mal. Entenda, você está querendo prejudicar quem? Cada semente que você planta, talvez você pense que está prejudicando a outra pessoa, mas na realidade está prejudicando a você mesmo. Tenta imaginar aquela maldade que os irmãos José fizeram com José. Com certeza eles devem ter pensado, a gente se livrou dele, graças a Deus. Mas não sabiam que pessoas íntegras, Deus está sempre de olho. E Deus é que cuida da trajetória de pessoas assim, pessoas íntegras e fiéis, que vivem por princípio. Ainda que você tente prejudicar essas pessoas, Deus não vai permitir. Porque ainda que você tente prejudicar, Deus transforma a maldição em bênção. E foi o que aconteceu com José. José permaneceu íntegro, ainda diante da maldade dos irmãos. E José não permitiu que aquela maldade viesse a atingir o coração dele, a ponto dele se tornar uma pessoa assim também. Pessoas íntegras são fiéis porque sabem que um dia vão prestar conta diante de Deus de tudo aquilo que plantou, semeou na vida de outras pessoas e na sua própria vida, tá? Talvez você ache que está traindo alguém, mas na realidade está traindo você mesmo. O relacionamento mais importante, como eu já falei, o relacionamento mais importante não é o que você tem com as outras pessoas, mas o relacionamento que você tem consigo mesmo. Homens fiéis, mulheres fiéis são fiéis às outras pessoas porque primeiro são fiéis a si mesmo, aos seus próprios princípios, porque sabe que quando vão colocar a cabeça sobre o travesseiro, essas pessoas estarão sozinhas com a sua consciência. Alguns conseguem dormir, outros não. Então pessoas íntegras entendem que o mais importante é ser uma pessoa digna, espalhar o bem e não o mal. Tudo aquilo que você planta na vida, você vai colher em algum momento. Escolha bem as suas sementes, tá? Pessoas íntegras, fiéis, são fiéis por causa de si mesmo primeiramente. Entendem que o relacionamento mais importante é consigo mesmo, tá? E com a sua própria consciência, com a sua própria sanidade mental.
Então, não se curve diante da maldade das pessoas. Se alguém te traiu, se alguém te abandonou, talvez você está se sentindo menor por isso e quer dar o troco. Mas na realidade, você só estará se rebaixando ao mesmo nível. Você estará... É como se, sabe, se o porco te sujou, você vai lá na lama e se suja também. É tipo isso que você está fazendo. Estou usando essa comparação para você entender. Tá? Você não precisa rolar na lama para agradar os porcos. Porque você vai se tornar um. Entende? Por isso, se você é uma pessoa íntegra, você é uma pessoa forte. Tá? Que não se rende diante da maldade das pessoas. Você continua firme aos seus princípios e valores. E pessoas assim são as pessoas mais incríveis e agradáveis de estar perto. São pessoas boas para relacionamento, amizade, trabalho, porque são pessoas que não vai te abandonar na primeira dificuldade, porque são fortes e vivem por princípios. São leais a você, porque primeiro são leais a eles mesmos. Então guarde isso, tá? Seja uma pessoa íntegra e não permita que a maldade venha transformar a sua bondade, a bondade que existe dentro de você, os princípios, a honestidade e verdade que existe dentro de você, não permita que a maldade venha mudar isso, tá? Não se renda para o mundo, mas sim se renda para Deus, para o Criador. Construa a sua vida debaixo de princípios, porque Jesus ele falou uma vez que existem pessoas que ouvem a palavra de Deus e não praticam. Está edificando a vida sobre o quê? A areia. Na primeira tempestade, a casa desaba, mas pessoas íntegras ouvem a palavra de Deus e praticam, porque estão construindo a sua vida debaixo de uma base sólida. Então, quando você pratica princípios, você está construindo a sua vida debaixo de algo sólido e nada vai te abalar. Por isso que ninguém consegue manipular, destruir uma pessoa íntegra, porque Deus está do lado delas. Entende isso? Quer uma prova? Só você olhar para a Bíblia. Noé, Jó e entre outros. Pessoas íntegras, fiéis, temente a Deus. Não eram perfeitas, mas eram íntegras na geração em que eles viveram. Você é uma pessoa íntegra no meio de uma geração de iguais? Seja uma pessoa inteira para Deus, tá? Porque Deus vai te proteger, ainda que tenham pessoas querendo te prejudicar. Talvez tem pessoas tentando te prejudicar, mas você é íntegra e não quer devolver na mesma moeda. Entenda uma coisa. Primeiro ponto, essas pessoas não merecem a sua energia. Se afaste dessas pessoas. Você não precisa prejudicar ninguém, dar o troco. Não, só se afasta dessas pessoas. Essas pessoas não merecem a sua energia. E outra, entenda que Deus é contigo. E toda maldade que lançam contra você, Deus transforma isso em bênção para você. Tá? Sabe como que Deus ele luta com os seus inimigos? Com aqueles que se fazem de seus inimigos? Te abençoando. É isso. Então, guarde isso no seu coração, tá? Cada um colhe aquilo que planta. Seja uma pessoa íntegra. Viva princípios. Pessoas íntegras são fiéis às outras pessoas porque são fiéis a si mesmo, primeiramente. Entenda isso. Tira isso da sua cabeça de que, fulano saía por aí pegando um monte de gente e de repente entrou em um relacionamento e vai ser fiel. Ei, deixa eu explicar uma coisa pra você. Essa pessoa não está acostumada com esse padrão. Na primeira fraqueza vai cair. Vai ser infiel. Sabe por quê? Porque é infiel consigo mesmo. Foi infiel consigo mesmo na fase de solteiro. Você acha que vai ser fiel na fase de casado? Acorda pra vida. Não seja ingênuo, tá? Então, pessoas fiéis já demonstram fidelidade antes mesmo de estar com alguém. Porque entendem que é o seu relacionamento em primeiro lugar, o relacionamento consigo mesmo. Pessoas que amam outras pessoas de fato e de verdade são pessoas que amam primeiramente a si mesmo. A ponto de sempre plantar o bem e não o mal. Pessoas fiéis demonstram fidelidade antes mesmo de estar com alguém. Pessoas fiéis vivem sendo fiéis a elas mesmas, aos seus próprios princípios e valores. Não confunda, tá? Existem pessoas que não conhecem esse padrão. E não espere que do dia para a noite essa pessoa simplesmente vai se transformar num padrão íntegro. Integridade se constrói, tá? Em silêncio e não na fala. Tem muita gente que fala que é fiel, mas quando a gente vê as atitudes, não são. Então não é sobre a fala. Integridade se constrói no silêncio, tá? E é demonstrado pelas atitudes. Tamo junto, que Deus abençoe sua vida. Fez sentido esse vídeo para você? Coloca aqui nos comentários. Se você quiser adquirir algum livro meu,
Link está na descrição, Luz na Escuridão, o livro que eu falo de inteligência emocional e espiritual. Tenho certeza que esse livro vai te ajudar muito a se desenvolver como pessoa, tá? Se você quiser adquirir, tá aí na descrição. Tamo junto, Deus abençoe, deixa o seu like, compartilha com mais pessoas e até o próximo vídeo.